Olá, bem-vindo aí mais um vídeo dos Bitcoinheiros, hoje explicando aí por que sacar o Bitcoin da corretora. Pois é, vou fazer aí um resumo, né? Você pode ver os primeiros minutos desse vídeo, acho que é suficiente para você entender por que sacar o Bitcoin da corretora. Depois eu vou falar aí o que me motivou a fazer esse vídeo, mostrar um pouco aí do que eu tenho falado aí durante os últimos anos sobre, né, custódia em corretora e custódia própria e algumas soluções aí mais para o final do vídeo, né? Playlists e páginas que a gente tem aqui no canal dos Bitcoinheiros para ajudar você, né, a sacar o Bitcoin da corretora aí da exchange assim que você decidir, né? Se você decidir com esse vídeo aqui, né? Se esse vídeo te trouxer a bigorna da realidade. Pois é. É importante a gente lembrar, né? O Bitcoin, para que ele realmente seja Bitcoin, para que ele realmente tenha todas essas propriedades aqui, né, que a gente pode ver nessa página resistente à censura, de livre acesso, que dispensa permissão, né, que é de pessoa para pessoa, que é inconfundível, que não pode ser falsificado, né, que é imutável, dispensa terceiros, que é escasso, descentralizado, código aberto, liquidação final, infalsificável, prova de diluição, escalável, pseudônimo, sem atrito, interoperável, voluntário, seguro, fungível, divisível, sem fronteiras, facilmente verificável, deflacionário, incorruptível, programável e baseado no mérito. Para que o Bitcoin tenha todas essas propriedades, né, você precisa fazer a posse dele, né? A realidade né, a bigorna da realidade é que sem você ter posse dele, você não tem Bitcoin, você não tem nenhuma dessas propriedades, você não faz parte aí da revolução do Bitcoin, que é exatamente a autocustódia, né? A propriedade de custódia própria de maneira fácil, barata e assimétrica. Assimétrica, especialmente, a gente utiliza criptografia, né? O poder dos números, o poder da criptografia para fazer a segurança do nosso Bitcoin. Isso é algo revolucionário, algo único, que você, né, indivíduo, possa, através de uma senha, através de números, né, através de lembrar um segredo, você possa ter posse, ter propriedade privada, ok? Quando isso, né, quando o seu Bitcoin está numa corretora, você não tem nada disso, né? Nada disso. Essa tela aqui eu achei bem legal, uma tela desse vídeo aqui, a grande resistência, né? Que fala exatamente sobre isso, né? Você fazer parte dessa resistência, dessa grande resistência, né? A capacidade de criar dinheiro, né? Um grupo de pessoas tem essa capacidade, né? E esse desejo de aumentar a influência na criação de dinheiro, né? Não é só porque é cripto, né, que não passou isso, né? Esse desejo ainda existe, especialmente em cripto. Você vê, tem muita gente aí, né, inclusive exchanges, criando suas próprias moedas, né, criando aí o seu próprio controle, o seu próprio sisteminha de controle, né, que não é Bitcoin, que não tem nada a ver com Bitcoin. Então, portanto, né, bem simples, está aqui a resposta na primeira slide. Se você quiser ir embora já, é isso, não tem muito mais que entender. Se você quer ter Bitcoin, se você quiser ter essas funções, se você quiser que o mundo, né, mude, né, que o dinheiro mude, você precisa fazer custódia do seu Bitcoin. Não tem, né, atalho, não existe atalho, não tem nenhum segredo a mais, é só isso. O que você precisa aprender é como fazer custódia do seu Bitcoin. Isso é usar o Bitcoin. Claro, se você só quer especular, né, e não que é ruim especular, não, ou seja, especular do ponto de vista colocar um dinheiro e esquecer, né? Não quer aprender, não quer criar sua própria chave, não quer ficar preocupado em lembrar de um segredo, né? Se você é preguiçoso, né, essencialmente, você só quer, né, navegar aí no Bitcoin e está disposto a correr o risco, né, da corretora não cumprir, né, com a sua parte, né, da corretora assumir com o seu Bitcoin ou não ter, né, reserva em Bitcoin para te pagar o dia que você quiser liquidar aquele Bitcoin, tudo bem. Se você gosta de fazer gerenciamento de risco, mesmo se você é um especulador e você gosta de fazer um gerenciamento de risco melhor, você também vai sacar para sua corretora e vai aprender, vai gastar o tempo, né, necessário para chegar nesse nível, né, chegar no nível de você ter a sua própria custódia. Não é difícil, ok?
não é difícil. Eu tô fazendo esse vídeo exatamente porque, ultimamente, né, a gente tá vendo aí muito FUD, né? FUD contra autocustódia. As pessoas de exchanges, assim, né, duvidosas, elas estão com medo, né, que você saque para sua própria carteira, né? O pessoal que tá utilizando o seu Bitcoin, né, aquela reserva em Bitcoin que você colocou naquela corretora, naquela exchange, naquela instituição que está fazendo a custódia por você, muitas vezes não quer que você saque aquilo, porque ele está utilizando aquela liquidez, né, como uma forma de mostrar para terceiros de quem ele está pegando em outros empréstimos que ele tem fundos, né? Então, existe muito FUD aí, muito medo, incerteza e dúvida sendo lançada contra a autocustódia. Além disso, né, o Estado, obviamente, ou quem não quer que você seja independente, soberano, vai falar para você, né, que não use sua carteira, confie em mim. Vamos lá. Por exemplo, né, no início do ano a gente teve esse cara aqui, Mashinsky, da rede Celsius, que era um cara que fazia empréstimos, né? Ou seja, você depositava Bitcoin, pegava metade em dólares, em um stable token lá, e você, tipo, entendeu? Era como... e depois você tinha que pagar, né, a sua dívida com o tempo, e aí você recuperava o seu Bitcoin, na teoria, né? Na teoria, isso é o que deveria acontecer, né? Mas não foi o caso. O cara desapareceu, né? O dinheiro dos clientes desapareceu. Era um esquema de pirâmide, essencialmente, né? E esse cara lá, no início aqui de 2022, lá enquanto eles ainda tinham alguma, né? Estavam passando alguma esperança, falou, né? O pessoal falava, pessoal, saca da exchange, leva para sua chave. Ele falou, 30% de todo o Bitcoin é perdido, porque as pessoas ouviram você e os seus amigos maximalistas e pegaram as suas próprias chaves, né? Ou seja, isso é absurdo, né? Não tem nenhuma base essa afirmação, né, de 30% de todo o Bitcoin foi perdido por causa disso, né? Porque você tem a própria chave perdido, né? Ninguém sabe se está perdido, que não está se movimentando na rede não significa que está perdido. Pode ser que a pessoa simplesmente ao contrário, né? Tá super bem guardado, né? E tá como deve ser, tá um hodl ali, né? Para longo prazo, né? Tá guardado na carteira de um indivíduo soberano, que ele é tão soberano, tão bom que os scammers acham que esse Bitcoin não tá em circulação, né? Não tá, não existe, né? Não está, porque a chave foi perdida. O que na verdade ele não acha isso, né? Isso é uma mentira, isso é um argumento aí, né? Para tentar. Olha lá, Bitcoin Max estão no todo o Twitter, tentando convencer todo mundo. Por isso você deve saber que, né, não são as suas chaves, não é seu Bitcoin. Então eu vou dizer aí pra você, pessoal, 30% de todo o Bitcoin desapareceu por causa dos maximalistas, porque eles falaram pra você segurar a própria chave, né? E todo mundo perdeu sua própria chave. Todo mundo que confiou nesse cara, 100% perdeu o Bitcoin, né? Quem guardou a sua própria chave, aí você viu. Se foi só 30%, né? Então 70% pelo menos conseguiu, né, guardar o seu Bitcoin. Mesmo que fosse verdade o que ele disse, é mais vantajoso você ter sua chave. A gente tem 70-30 ao invés de, né, 100% perdido, como foi o caso dos clientes da Celsius, né? E aí vem, né, o meu incentivo para esse vídeo de hoje, né? Que no dia 14 aí, né, aqui como a Carol lá do Área Bitcoin compartilhou, desespero para evitar saques, olha lá, mais uma mentira, né, sobre autocustódia. 99%, das pessoas perderão armazenamento de criptografia, perderão, né, suas chaves fazendo autocustódia, diz o CEO da Binance, o Changpeng Zhao, né? Manter a sua própria carteira não é livre de riscos, isso é verdade, né? Ninguém disse que é livre de riscos. Ao contrário, a gente aqui no canal fala o tempo inteiro que você deve, né, pesquisar, estudar, fazer, refazer, testar, retestar, até você estar 100% confiante, né, que você pode receber o Bitcoin, assinar, né, fazer, que você está, né, entende o que você está fazendo, que você não está fazendo aí qualquer coisa. Uma coisa que você tem que entender, né, no Bitcoin é que o Bitcoin não vai mudar por você, né, você vai ter que mudar pelo Bitcoin. E se você quer realmente mudar o dinheiro, né,
você tem que mudar um pouco dos seus hábitos também. Não é muito difícil não, hein? A gente vai ver aí no final do vídeo. Fica aí até o final, hein? Vamos lá. E aí, né, a gente tem aqui o CZ, Crypto Secret Billionaire Club, né? O Clube dos Bilionários da Cripto, né? E é a mesma vibe, né? Será que a capa da Forbes vai nos surpreender novamente? Das capas, né? Com a Elizabeth, lá daquele esquema Teranos, né? Que outro isso é uma empresa, né, tradicional, mas que foi, né? Defraudou clientes, né? Que parecia ser muito maior do que realmente era, né? E o FTX aqui, tá aqui o Sun SBF lá, Sun Bankrupt Fried, tá aí, né? Aqui também, né? Foi outra capa da Forbes aí, né? Será que a gente vai ter outra capa? Pra mim, né? O CZ tá dando todas as pintas, né? De que seria possível, né? Olha, inclusive foi perguntado aí lá na mídia, né? Se alguém agora viesse aí e pedisse 2,1 bilhões na lata, você poderia pagar? A gente tá financeiramente ok. Incluindo, você tem 2,1 bilhões, se alguém quiser agora pegar, ó. E vai estar tudo ok? A gente vai deixar que os nossos advogados vão cuidar de tudo, né? Nós estamos financiarmente bem, né? E isso, quando você mete advogado no meio, você já tá falando, né? De processo aí você não tem dinheiro para pagar, os nossos advogados vão lidar, né? Pelo menos a forma como foi, né? Dito aqui pelo CZ, né? Dá a entender de que eles realmente estão rodando aí uma reserva fracionária, né? Eles não têm todos os bitcoins dos clientes, né? Se todos os clientes desejarem, né, sacar ao mesmo tempo, que é o que deveria ser, né? Uma corretora de Bitcoin deveria ser isso. Claro, muita gente não sabe que tem muitas que não são isso, né? Inclusive, pode ser que a Binance não seja. Eu não li os termos, não li os contratos, mas tem exchanges que não são, né? Exchanges per se, né? Que não é uma corretora como corretoras sérias que a gente tem, a Walltime, por exemplo, aí no Brasil, né? Por exemplo, ou a BIPA, né? Enfim, corretoras que vão, né, a um para um, né? Você compra, você pode sacar na hora, tá ali, não tem problema, né? A Binance parece que não, né? Parece que não. Inclusive, aí o pessoal começou, cara, vocês estão insolventes, né? Vocês estão insolventes? É uma pergunta sim ou não, CZ? Aí CZ fala sim. Ah, não, eu li a pergunta errado. Então, tipo, né? E tem esse risco também, né? Tem o risco CZ, ele faz um erro desse, a exchange cai, o pessoal começa a sacar e aí você acaba ficando, né, sem os seus fundos, porque se eles começam a ficar mal das pernas, né? Eles vão começar a limitar saques, vão começar a pedir mais verificação para sacar, né? No começo você não tinha que fazer nenhuma verificação, passou 1 ano, 2 anos, está fazendo trade, lá você está confiando nele, está deixando o seu Bitcoin lá na exchange, né? E você nem percebeu que mudou os termos, você concordou com os novos termos, e agora os novos termos dizem que para sacar você precisa mandar, né, a foto da toba e não sei o que mais, né? E o seu histórico criminal, e a sua declaração de imposto de renda, e, enfim, né? E aí você começa a restringir, né? E depois só de 30 dias, né? E não sei o quê. Até que você não consegue mais sacar os seus fundos de lá, ou consegue sacar uma pequena porcentagem dos seus fundos apenas por mês. Você não tem o seu Bitcoin, né? O dia que você precisa do seu Bitcoin, você não tem. A única coisa que você pode fazer é vender por token da casa. I'm Roger Ver, longtime investor. Isso aqui, né, é um clipe muito famoso, né? O Roger Ver falando que a Mt. Gox está solvente. Hoje eu estive aqui, eu olhei o banco, olhei tudo, a situação deles está tudo em ordem. Não se preocupem, esse vídeo aqui foi publicado em novembro lá de 2013, mais ou menos. Em dezembro, janeiro, né, as pessoas se deram conta de que a Mt. Gox não tinha os fundos dos clientes, né?
Também, né, temos aí o FTX, né, o bilionário mais generoso. Esse cara que está vendo ao meu lado é o cara mais generoso do mundo. O bilionário mais generoso, eu encontrei ele. Meu nome é Sam, essa é a minha história. O Sam tem um cabelo muito doido, o Sam é vegano, o Sam dorme 5 horas por noite, ele vive nas Bahamas, com 10 roommates, a surubão do roommate. Sam tem 29 anos de idade. Enfim, esse vídeo aí, né, do Sam, né, do FTX lá, a gente viu, todo mundo viu isso aqui, né, o cara doando dinheiro dos outros, né, porque como a gente sabe, ele não tinha nada, ele tá roubando aí todo mundo, né, doou, comprou casa pra caramba, fez a festa com o dinheiro dos clientes, né, e os clientes achando que tinham Bitcoin, né, todos os clientes achando que tinham Bitcoin. Esse cara chegou aí, né, ir lá no Senado, falar um monte sobre regulamentação, como importante, o caramba, e, né, é o maior scammer que a gente viu aí nos últimos tempos, né? E a mesma coisa, o mais bizarro, né? É por isso que a gente fala do CZ, ele tá preocupado aí com o CZ, com a Binance, não é à toa. O CZ também tem, né? Um vídeo com o NASA aí, né? Sobre como ele é humilde, né? O bilionário humilde, esse é o cara mais rico do mundo de cripto. E você nem conhece ele. Meu nome é CZ. Ele fez mais de 60 bilhões de dólares, mas a mãe dele ainda chamou ele de idiota. Pois é. Né? Olha, eu não confio no CZ, mas algum dos meus tokens, né, quase não existem, né? Não existem ou não são comercializados fora da Binance. Eu não tenho escolha. Né? Continue lendo isso aí, né? Leia de volta isso aí até você entender, né? Até você entrar em pânico, né? Exatamente, né? Mesma coisa que aconteceu na FTX, pode acontecer na Binance. Tem um ambiente aí sendo criado, né? Que é dependente 100% da Binance, e a maioria dos clientes estão presos aí nesse ambiente, né? Entre aspas, né? Assim, é um Estocolmo, assim, mais ou menos. Né? Eles estão presos voluntariamente. Ninguém está preso, né, de verdade, mas voluntariamente, como esse cara aqui, né? Não confia, mas tem tokens da Binance, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Se você confia, né? Os meus holdings, aí o CZ fala 99% BNB e 1% BTC, né? O que significa isso? A mesma coisa que o SBF, a corretora dele, a FTX, era 99% FTT, o token da casa, né? E nada de Bitcoin, né? Acho que nem 1% de Bitcoin, né? Se a casa, né, tiver a mesma mentalidade que o CZ, que o CEO da casa, os clientes estão ferrados, né? Como assim 99% BNB? Ele tá, tipo, pegando os BTCs do cliente e pumpando, né? Claro, ele tá falando que é o pessoal dele, né? Mas, porra, essa alocação é uma alocação a mais retardada que eu já vi, né? Em todo sim, né? E você querer passar isso como uma alocação, né? inteligente, né? Outra vez, mostra que você tá querendo puxar, né? Empurrar o token da casa, né? E para as pessoas não pegarem BTC, sem falar, né, na política da Binance aí de, tipo, eles mandam você sacar, na hora de sacar, né, ele te dá a opção de sacar Bitcoin na rede, Bitcoin, ele fala que é super caro, né, e eles cobram uma taxa absurda, que eles cobram, eles pegam a maioria da taxa, vai para exchange, né, para pagar os mineradores, é para exchange, e eles dão a opção de você sacar, entre aspas, para BNB, né, utilizando a rede BNB, que é super rápida e barata. E na verdade, quando você faz isso, você está sacando uma nota promissória de Bitcoin na rede BNB, você não está sacando o Bitcoin, né, da Binance. Existe gente que usa isso para sacar e depois automaticamente fazer um swap, né, ou seja, passar para outro trouxa imediatamente, né, esse token, enquanto ainda tiver gente fora da Binance comprando, né, isso aí, né, funciona, mas e quando não, né? E quando a confiança na Binance for totalmente perdida, né? Por qualquer que seja o motivo, né? Seja racional ou irracional, né? Por que você vai deixar o seu Bitcoin, né, com esse risco? Porque você vai adicionar mais um risco ao seu Bitcoin. Bitcoin já é algo arriscado, né? Não vamos dizer que não é arriscado. Sim, é arriscado, claro que é arriscado, né? Podemos ser cegos, falar, não, 100% seguro, né? É arriscado, mas na exchange ele é arriscado 100 vezes mais arriscado do que se você tem a própria custódia, porque aí se você tem a própria custódia, você só depende do sucesso da rede Bitcoin.
Se você não está fazendo a custódia, você depende do sucesso do seu custodiante. Muita gente se transforma, né? Realmente entra uma síndrome de Estocolmo. Os caras estão com os fundos presos, né, com esse cara e viram, né, como defensores dele aí com unhas e dentes, porque tem medo de perder seus fundos, né? Seja por incapacidade de não fazer a própria custódia, né? Seja por incapacidade de não ter percebido, né, que estava entrando num golpe, né? Essencialmente, esse BNB, com todo respeito, né, ao meu ver, não faz nenhum sentido, né? Todo token de exchange é um golpe potencial, uma pirâmide potencial, né? Eles dominam o mercado disso aí, né, e podem utilizar fundos dos clientes e, enfim, até manipular, né, o mercado, obviamente. Não é um mercado regulado. Se o regulado já é manipulado, né, imagina o que não tem ninguém, né, fazendo auditoria realmente, né? E mesmo auditorias são bem mais ou menos. A gente tem aqui um vídeo da Natalie, maravilhosa aqui, nossa menina traquinas do Bitcoin. Ela vai nos programas aí de notícias, ela falou sobre a FTX, né, sobre o risco, né, o problema da FTX. Vamos dar uma olhada, acho que é curtinho. Vamos lá. Natalie, what did you take from this hearing? Did it push the ball down the field at all? Well, good morning. Thank you so much for... Teve um hearing aí no Senado, né? E aí, o que você achou desse hearing? Fala bom dia, né? Bom dia, essa auditoria... Não auditoria, como é que chama? Uma ouvidoria aí no Senado, né? Levaram aí alguns especialistas, entre aspas, para falar sobre a FTX, sobre Bitcoin e tal. E ela fala, realmente, bom dia. Todos sabemos até hoje. É verdade, olha lá, todos nós sabemos hoje em dia, né, que o Senado pode fazer muito ruim, né? Vocês podem criar muitas leis ruins com a intenção de ajudar as pessoas, né? É verdade, porque a gente tem um problema realmente com a FTX, com corretoras desonestas, quando a gente tem ganância humana, né, incompetência misturado com essas, né, contatos assim, com contatos políticos numa exchange cheia de tokens, né? Não registrado, cheio de porcaria, cheio de shitcoin, essencialmente, né? Quando a gente tem muita shitcoin, tem muita cripto, é problema. Realmente tem muita coisa ruim, tem muita coisa que é golpe escancarado, que não é Bitcoin, né? Que é qualquer outra coisa. Que é o equivalente ao que ela fala, que é dinheiro falsificado. É realmente, porque realmente é... O pessoal fala, mas o Bitcoin... Quando o Bitcoin apareceu, não era... como é quando as outras shitcoins apareceram. Quando o Bitcoin surgiu, né, era absolutamente experimental, era algo absolutamente fora, né, do escopo aí das pessoas, de ficar rico rápido ou coisas do estilo, né. E depois do Bitcoin, né, a grande maioria das moedas, tokens, 99,99%, né, se bobear a gente tem 2, 3... no máximo, que tem alguma história um pouco mais limpa, né? Que tem algum motivo de ser aí, digamos, né? Além do Bitcoin, mas que não são Bitcoin também, infelizmente, né? Para quem gosta dessas moedas, não vão, né, em nenhum momento ultrapassar o Bitcoin, porque não são superiores ao Bitcoin, né? Então, mas a maioria, o resto foi criado com a intenção de enriquecer um grupo de pessoas. Ponto. Né? Não tem outra... Por mais que te digam, não, foi por não sei o que, para conseguir essa função, é balela. Se você for ver realmente, né, as conversas e mesmo os pitches, né, de marketing no início do projeto, você percebe que existe lá uma, né, vontade realmente de ganhar dinheiro em cima dos outros, de ganhar mais Bitcoin. Muitos cripto traders, aí vamos dizer que essa né, o objetivo deles é acumular mais Bitcoin, né? Você tem que entender isso, né? Tem que entender isso. Não é ético. Não é ético, né? Como o FTX criou a FTT, não é ético a Binance criar a BNB, né? Manipular o preço. É a mesma história. Para mim é a mesma história, né? Então todo o ponto do Bitcoin é a custódia própria. Essa é a grande inovação, né? Todo o resto é ruído por interesses e incentivos que vão contra o seu interesse, né, pessoal, de ter pela primeira vez na vida soberania monetária. Né? Crie a sua chave, rode o seu Node, muito importante, cada vez mais a gente está chegando aí na época que vão vir lutar contra a gente, né? Vão vir lutar contra
as exchanges, vão começar por essas exchanges, exchanges como a FTX, como a Binance e assim por diante, né? Não existe exchange que está livre desse risco regulatório, né? Obviamente, não tem, porque regulamento, tipo, a melhor maneira do Estado conseguir Bitcoin fácil é através de regulamentação e indo atrás dos honeypots, né? Indo atrás das corretoras das exchanges, ok? Então, se você está mantendo seus fundos lá, saiba que eles estão, né, sob risco de confisco, ok? Entre outras coisas, né? Isso mesmo no caso da exchange honesta, né? Sem falar nos donos de corretoras de shitcoins, né? Os famosos cassinões do leão, né? O cassinão! Querem assustar você, eles querem que você tenha medo das unhosted wallets, né? As carteiras que não estão em posse de centralizadores como eles. Não caia no conto dos vigaristas, não caia no conto desses caras, né? Aí vem um cara, né, falando, o CZ tem alguma razão. Atualmente, um velhote não consegue fazer nada sem as exchanges e facilmente engana-se a passar para a carteira própria, envia BTC erradamente. A interface das exchanges é muito mais fácil do que ter carteira, chaves privadas, etc. Não, cara. Ele tem interesse que você não seja soberano. E acredite que você é um incapaz que não consegue criar e proteger uma chave. Ele é anti-Bitcoin, né? O CZ, quando ele fala isso, né? Quando ele fala isso, ele me estimula a fazer um vídeo como esse para falar para você. Não é verdade. Não é verdade. Você tem que acreditar em você. Você é capaz, você consegue criar e consegue proteger a sua própria chave, assim como você consegue se proteger no seu dia a dia, você como ser humano, como indivíduo, quando você anda pela rua, nas ruas do Brasil, hoje em dia, ok? Se você pensasse assim, né, você não andaria sem escolta policial hoje pelas ruas do Brasil, né? Também é difícil, né, andar pelas ruas do Brasil hoje em dia, e você consegue, você é capaz, ok? Tá ok? Será que a matriosca vai continuar crescendo? Se você não controla as chaves, o BTC não é seu, né? A única maneira de fazer auditoria das corretoras é sacando os fundos para sua custódia. Se não, quem controla as chaves pode usar essa posse como colateral para se alavancar, né? Importante, é verdade. Mesmo que você queira usar exchange, tá bom, você é trader, você vai usar exchange. Você, né, entende dos riscos, sabe tudo. Saca de vez em quando, saca uma vez por ano, saca, não sei, aprende a sacar, aprende a proteger sua chave, entende como funciona o Bitcoin e pelo menos uma vez por ano saca os seus lucros, né? Não sei, ou a cada tanto tempo saca lucro em BTC de lá e não volta para lá, saca, ok? Assim você está fazendo, né, auditoria. Só assim você sabe se a corretora tem Bitcoin para dar, né, para mandar para os clientes, para atender a sua demanda de Bitcoin, né? Muitas vezes, enfim, depois eu vou explicar por que eu estou falando isso, se eles têm essa para isso ou não, se eles não têm para atender a demanda, para atender o seu, né, a sua demanda de Bitcoin. Aí tá aqui a matriosca, né? Tem o cara da Terra Luna, e depois o Celsius, aí depois acho que é a uma outra empresa de empréstimos aí. Aí vem o FTX, e aí, né? Será que depois vem Binance e o Ethereum aí, finalmente? O chefão final? Será que ele vai vir? Não sei, né? Você vai esperar, você vai ficar esperando para ver, né? Inclusive, se você tem Bitcoin no Ethereum, aquele Wrapped BTC, recomendo que você saque para a rede Bitcoin também, né? A não ser que você esteja usando lá para, sei lá, que merda, lá na rede Ethereum, isso aí. Aí beleza, foda-se. Mas se não, se você está armazenando esse WBTC, né, esse Bitcoin Wrapped, como se fosse Bitcoin de verdade, faça um favor para você mesmo, converta para Bitcoin de verdade, veja se você consegue, né? Espero que sim, a uma boa taxa, né? Enquanto você pode, converta para Bitcoin de verdade, guarde, né, em Bitcoin de verdade numa carteira de Bitcoin segura, ok? Vamos lá. Prova de reserva, né? É um gimmick. É um gimmick, não é algo realmente que serve para alguma coisa, como o KYC e AML, né? Como essas leis aí de conheça o seu cliente e anti-lavagem de dinheiro. Ela não oferece proteção de verdade. O seu propósito é criar uma ilusão
de que existe um ambiente seguro, né, de confiança. E por que isso, né? Porque a pessoa que tem aqueles fundos, né? Se eu sou detentor da chave, o Michael Saylor fala o tempo inteiro, né? Ele fala, nunca vou vender meus bitcoins, né? Ele vai hipotecar, ele vai colocar aquilo como garantia para pegar um empréstimo e aí ele vai pagando o empréstimo com o tempo, né? Ele vai, entendeu? Utilizar o Bitcoin como uma propriedade que oferece garantia colateral, né? E a exchange, né? A corretora, como ela é detentora das chaves, né? Você passa a sua chave para eles por um contrato, ou seja, o seu contrato com eles é um contrato legal, né? Que tem todas as implicações disso. Você pode achar que é melhor do que um contrato Bitcoin, né? Do que a posse de Bitcoin. Não é, né? A posse de Bitcoin é final. Não tem ninguém que possa sacar ele de você sem força extrema, né? E às vezes nem com isso, né? Ou seja, o ouro é mais fácil talvez de sacar de você com força. O Bitcoin, se você não quiser dar, vai com você e ninguém vai ter ele nunca mais, né? Podem te matar e o Bitcoin vai com você, né? Não precisa de ninguém para cumprir a sua vontade, né? Pós-morte, tipo que nem os faraós, né? Que pediam que enterrassem os tesouros com eles, né? Não precisa nem disso, né? Vai com você sozinho, por padrão, se você, né, não colaborar, ok? É a mesma coisa na Exchange, né? A Exchange, ela tá lá, aqueles fundos, ela pode falar, olha, sim, tá aqui, eu, por exemplo, vou pegar um empréstimo agora de 1 milhão e vou mostrar que eu tenho XBTC, né, aqui. Aí eu faço assim, tá? Eu tenho XBTC, sim, eu sou o dono das chaves, eu tenho o BTC. Essa é a lei no Bitcoin, né? Quem tem a chave, tem o BTC. É isso, né? Se você não tem a chave, você não tem o BTC, ok? Então, o que não dá para... Você pode provar, né? Olha, tá aqui as reservas. Você pode provar as reservas. Você não pode provar que com essas reservas você não fez... se alavancou, né? Você não tá usando ela como colateral para um outro trade, né? Se já não tá... Se essa reserva, né? Que você diz que é reserva, na verdade, não é reserva, né? É uma posse que você tem, mas que na verdade ela está atrelada a outros contratos também, né? Que não são públicos, ok? Inclusive a Binance tirou prova de reservas, né, do site do auditor aí, né? Que acabaram com o grupo Mazars, conhecido por seu serviço de auditoria de prova de reserva para empresas cripto, removeu, né, essas auditorias do seu site, porque entendeu que realmente não servem para nada, né? Até o Michael Burry, até o Cassandra, né? Ele diz que as auditorias de exchanges como a Binance e FTX não tem nenhum valor, não valem absolutamente nada, né? Ele erra bastante sobre o assunto, sim, mas isso aqui ele tá 100% correto, realmente não vale absolutamente nada. A única auditoria de corretora que vale alguma coisa é o seu saque. Você sacou? Você tinha um BTC na corretora, você sacou um BTC, a corretora tem um BTC. Só isso vai auditar o seu Bitcoin. Nada mais. Se a corretora te mostrar, ó, eu tenho aqui um Bitcoin, ela pode mostrar esse mesmo Bitcoin para 100 clientes que têm um Bitcoin, né? E os 100 vão acreditar que eles têm o Bitcoin deles está ali. Entende o que eu quero dizer? Prova de reserva não vale absolutamente nada, ok? Tira essa ideia da sua cabeça de que prova de reserva é uma boa ideia. Por exemplo, até o Adam Beck aqui escreveu agora esses dias também, né? Que ele usou pela primeira vez a Mt. Gox em 2013, no início de 2013, e agora a gente sabe, né, que eles já estavam insolventes desde 2011, né? Ou seja, a Mt. Gox é a maior corretora de Bitcoin do mundo, né? Até 2013, 2014, início de 2014, quando ela faliu, né? Quando declarou a insolvência, desde 2011 ela já tinha reserva fracionária, ela já não tinha todos os BTCs de todos os clientes. Inclusive o cara que recebeu, o Karpeles, né? Recebeu do cara que veio antes dele, que eu não lembro. O cara é um scammer muito profissional, né? O cara que vendeu a Mt. Gox pro Karpeles, ele depois seguiu fazendo umas shitcoins, tá? O cara ganhou muita grana, às custas de assimetria de informação, de conseguir, né,
fazer aí... Foi uma FTX de sucesso, né? Para esse cara, né? Porque ele saiu antes do pepino, né? Saiu antes do pepino. Mas os caras estavam 3 anos sem fundos rodando reserva fracionária, né? Sem fundos para pagar todos os clientes, se todos os clientes quisessem sair. Tiveram sorte, né? Conseguiram rodar por muito tempo assim, porque não tinha muita opção, né? E a maioria, ou seja, acredito eu, né, que a maioria das pessoas que comprava e recebia Bitcoin, ele conseguiu, né, igual, atender a demanda dos poucos, talvez, eu não sei, naquela época deveria ser mais, que sacavam, né, que sacavam, que não deixavam, né, os fundos na corretora, né, que sacavam os fundos de lá, né, mas muita gente deixava na corretora, porque queria, né, jogar aquele jogo especulativo, né, de vender na alta, comprar na baixa, né, de ficar vendendo na alta e comprando na baixa, e a corretora provavelmente estava estimulando, né, esses movimentos aí para que os clientes não saíssem, né, que eles seguissem acumulando um saldo fictício de Bitcoin, né, de lucro dentro da exchange e nunca sacassem, né, que continuassem então querendo lucrar mais, né, essa ganância exacerbada, geralmente em esquemas, né, de exchanges insolventes, né, eles vão obviamente trabalhar para que você, com vários incentivos para te manter dentro da casa, até que, né, o castelo de cartas se cai, né? Mas impressionante saber, né, que a Mt. Gox, ela, né, desde 2011 já tinha problemas sérios de insolvência, né? Já estava rodando reserva fracionária, né? Não teve insolvência por quê? Porque os clientes, né, da corretora, a grande maioria, parece que mantinha o saldo, né, na corretora, ao invés de sacar, né? E como eu disse, a única forma de fazer auditoria é sacando os fundos da corretora, ok? Olha lá, como eu falei, não tem tamanho, né? Não importa. Criptomoeda, corretora Gênesis, puta corretora, a Digital Currency Group é um grupo gigante aí, tem meio de imprensa, tem shitcoin XYZ, os caras têm empresa pra caramba no portfólio deles, né? E estão devendo 900 milhões de dólares para, né, clientes da Gemini, clientes da empresa Gemini. Ou seja, por que a FTX quebrou uma empresa subsidiária aí de uma das empresas do portfólio da DCG? Quebrou também, ficou com uma dívida e essa dívida agora gerou, né? Ou seja, tá sendo, né, uma avalanche aí, né? Tá rolando aí, você vê como estão todos interligados. E como é frágil, né, o ambiente, né, de criptomoedas. As empresas que optaram por seguir esse caminho, né, das criptomoedas são empresas que adicionaram aí um grande cavalo de Troia aí ao seu modelo de negócios. E você, que só queria comprar um Bitcoin, né, entrou no meio de toda essa porcaria que esses caras estão fazendo, né? Enfim, se você não saca o seu Bitcoin, você compra nesses lugares de merda, né, que vende shitcoin, e não saca ainda, você está exposto ao risco das shitcoins também, né? Por mais que você não compre shitcoin, se você está lá no lugar onde está exposto ao risco de shitcoin, se der problema, né? Se tiver problema, você vai se ferrar também, né? Então é isso aí. Importante aí ler então esse vídeo. Tem um vídeo aí no canal sobre Unhosted Wallets, o que são carteiras unhosted, carteiras não hospedadas aí. Link está aqui na descrição, um vídeo muito legal. Muito importante aí para entender, né, qual é a motivação, talvez, desse FUD aí no geral, inclusive como essas exchanges, assim, a FTX é um caso, parece uma PSYOPS, né, parece que foi criada para gerar um caso grande dentro dos Estados Unidos para comover, né, para causar mudança de regulamentação mesmo, entendeu? Parece que foi criado com esse propósito para enriquecer alguns políticos, fazer, né, como é que chama? Movimentações sujas para essas coisas e depois servir como exemplo, né, para gerar aí mais medo e trazer leis mais fortes aí, né, para essa indústria. Então fica aí, Unhosted Wallets aí, por que eles têm tanto medo, né, de carteiras não hospedadas, que você faça aí a custódia do seu Bitcoin. Fica a dica, dá uma olhada nesse vídeo, muito bom. Vamos lá.
né? A senadora Warren, por exemplo, né? Agora com a FTX, ela está criando... Enfim, essa senadora, parece que ela tem na carreira dela 300 propostas, acho que só uma foi aceita. É o tipo de Bolsonaro, assim, né? Mais de esquerda, né? Horrível, né? Enfim, também de esquerda, né? Mas uma esquerda mais woke, assim, americana. É uma mulher... Enfim, uma mulher, ao meu ver, né? Com uma posição política repreensível, né? Não deveria estar, mas está lá, né? É isso aí. É o que há. E aí esse Fred tá falando, olha, senadora, aqui estão minhas filhas, elas estão, né, jogando moeda para gerar um número binário de 256 dígitos, né, 0 e 1, né, cara ou coroa. Nós convertemos esse número para hexadecimal e geramos uma chave de Bitcoin, uma chave privada de Bitcoin para criar uma carteira, né. Isso é tudo que você precisa para criar uma carteira. 1 e 0, 1 e 0, 0 e 1. Só isso, mais nada. 256 vezes você tem um número grande o suficiente para ninguém conseguir reproduzir a sua senha, a sua chave privada para você acessar os seus bitcoins. Não precisa de KYC, né? Nunca vai precisar de KYC, ok? Isso aqui é para mostrar, né, que essa lei, né, esse bill que estão querendo passar, não afeta a quem realmente tem Bitcoin, quem realmente faz custódia de Bitcoin, quem cria a sua chave, quem roda o seu Node, né? Esse tipo de lei só afeta quem tem dinheiro com terceiros de confiança, quem tem dinheiro sob custódia. Por isso a importância de você sacar aí também o seu Bitcoin da corretora para você realmente ter Bitcoin. Vamos lá. $1 bilhão movimentados por uma taxa de $10. E você aí comprando na exchange de shitcoin que cobra uma taxa absurda para você sacar o BTC da sua carteira. Não é o Bitcoin que tem taxas altas, é a sua corretora que não quer que você fique sacando o Bitcoin. Se a sua corretora tem taxa alta para sacar Bitcoin, sai dela. Vai para uma que te dá uma taxa justa para você sacar o seu Bitcoin, porque você precisa sacar o seu Bitcoin toda vez, quanto mais vezes possível, né? É sempre que você puder. Você quer juntar um pouco, sei lá, depende de quando você compra, faz o seu cálculo, mas saca e vai sacando e vai guardando na sua carteira. Não confia na exchange, não confia mais do que você está disposto a perder na exchange, ok? É isso aí. Se você não tem a chave, você não tem o Bitcoin, né? Ou o grande cavaleiro aí, eu tenho o Bitcoin, né? Ou cara meu, tô participando da revolução cripto, na corretora. Meu amigo, o Barroso defende o banimento do Telegram, caso o aplicativo continue ignorando os pedidos de regulamentação. Barroso defende o banimento da Binance, caso o site continue ignorando os pedidos, né? Imagina essa turma tentando entrar em contato, né, com o atendimento do Bitcoin para pedir regulamentação, né? Esse é o negócio, não tem com quem falar, né? Se você tem a sua carteira, se você tem lá seu número gerado para seus filhos, né, jogando uma moedinha. Não tem. A regulamentação ela é feita na rede Bitcoin. O protocolo Bitcoin, né, é quem garante a segurança das suas moedas, né? Não precisa de mais nada, mais ninguém. É isso que apavora esses crápulas aí que querem, né, dar pitaco aí na sua vida. O Bitcoin de verdade é o BTC trancado para sua chave, né? Trancado para a sua chave, trancado num lugar, né, numa chave pública, que só você tem a chave privada para destrancar, para passar adiante. Não sabe por onde começar? bitcoinheiros.com/introbitcoin. Tire os seus satoshis da corretora aí, o meme. Dia 9 de abril. Eu tô mostrando aqui uma coletânea de tweets, né, que eu tenho feito durante os últimos anos. Talvez são alguns dos melhores, mas tem milhares, centenas de tweets que eu falo sobre, né, exatamente o que eu tô falando nesse vídeo. É um compilado aqui para lembrar, né, de mais algumas motivações, né, por que sacar o Bitcoin da exchange, né. Olha lá, o Diego do Bitcoin fala: se de fato esses boatos de insolvência de corretora se confirmarem, veremos uma queda ou uma disparada no preço. Na minha humilde opinião, seria um motivo gigantesco para uma alta, né? O que você acha? Eu falo, não tem nenhum boato, né, de insolvência. É a insolvência de Schrödinger. É uma constante no BTC. E fazer auditoria é barato, né?
Insolvência de Schrödinger, né? Que é isso? A corretora ela é insolvente, ela tá sempre insolvente e não insolvente, sempre, né? A única maneira de você fazer auditoria, né, é isso aí. A grande inovação da tecnologia para o benefício do indivíduo é a autocustódia imediata, com segurança assimétrica garantida por esquemas criptográficos, né? Autocustódia imediata, ok? Essa é a única forma de você fazer auditoria. No momento que você tem a custódia, né, o Bitcoin é seu, está auditado. Existe, aquele Bitcoin existe, a rede Bitcoin atestou, né, que realmente aquele terceiro tem o Bitcoin para cumprir com a sua promessa e que ela foi cumprida, né? E aí você mantém nessa promessa cumprida, guarda na sua chave, ok? E aí é você o detentor do Bitcoin. Agora, você é o indivíduo soberano na rede Bitcoin. Pode parecer repetitivo, mas é fundamental você entender. Se a chave não é sua, o Bitcoin não é seu. Não dê bobeira, saque sempre que puder da sua exchange. Não deixe fundos sobre custódia de terceiros. Eles correm um risco de ficarem presos, como na exchange sul-coreana CoinOne, ok? Em dezembro de 2021, né, já tinha uma exchange. Todo ano tem alguma exchange, né? Às vezes são exchanges maiores que causam maior rebuliço, aí, como foi o caso da FTX. Mas todo ano tem alguma exchange pequena, né, que sai do ar, né, que termina, ou que não permite, aqui no caso dessa aqui, né, não vai mais permitir fazer saques para carteiras externas não verificadas, né? O que é uma carteira externa não verificada? É uma carteira, né? Não permite mais fazer saque para sua carteira, né? Para sua carteira pessoal, livre, privada, que você não quer verificar com ninguém, você quer simplesmente passar para o endereço dessa carteira. Me impressiona aí o volume de pessoas que escolhem a servidão voluntária, mesmo depois de conhecer o Bitcoin, né? Não compra ou saca do sistema de controle. Banco ou exchange é a mesma coisa. Até shitcoins podem ser impedidas por decreto, dependendo aí do nível de centralização, né? O Moraes manda bloquear contas de empresas, aí de 43 empresas, por atos antidemocráticos, né? O Moraes poderia mandar, né, bloquear a conta na exchange de Bitcoin, né? Poderia mandar, né, dependendo até da shitcoin, para a fundação da shitcoin, né, um aviso para a OFAC, por exemplo, agora que tem o Ethereum, se ele sabe que tem alguém indesejável, né, uma conta Ethereum, pode falar, olha, não permita que esse endereço tal, senão vocês não podem operar no Brasil, senão nós vamos, né, bloquear todos os servidores aí da Infura, por exemplo, no caso do Ethereum, todos os servidores da Solana, da EOS, da Ripple, do que seja. Cumpram com as leis ou vamos bloquear a sua empresa aqui no nosso país. Tem shitcoins que caem nessa também, né? Não é só exchange. A rede Bitcoin não. A rede Bitcoin não cai. Não cai. Ela está feita pensando exatamente, né, nesses casos aí, né, adversários. É uma rede que foi pensada, né, que foi criada inventada depois de 30 anos, 40 anos de pesquisa, né? Não veio do nada o Bitcoin, ele não surge num vácuo. Ele surge como resposta, né, uma maneira aí ardilhosa de resolver o problema do dinheiro fiduciário. Vamos lá. Lembrete da semana, né? Desculpa, do dinheiro fiduciário no mundo digital, né? Porque o grande medo do cypherpunk é o dinheiro como a gente tem hoje, o dinheiro digital quase 100%, né? A gente está chegando, né, nesse cenário aí que é o pesadelo de qualquer pessoa que defenda a liberdade, né? É o pesadelo, a gente está chegando aí no fim, né? Na pior parte do sistema fiduciário, e se a gente não tivesse o Bitcoin, eu estaria muito preocupado, muito mais preocupado do que eu estou hoje. Muito mais. Eu continuo preocupado, né? Não podemos vacilar, né? Mas sem Bitcoin estaria muito pior a situação. Muito pior a situação do dinheiro, né? Porra, a gente não teria mais propriedade privada. A gente está vivendo um socialismo, né? O sistema de crédito chinês aí tá chegando cada dia mais próximo aí da gente, e todo governo, né, autoritário, ou mesmo, enfim, todo governo é autoritário, né, por essência, ou quer, né, almeja mais poder, né, por essência.
nenhum governo vai votar por ter menos poder, né? É muito difícil isso acontecer. É só através realmente de força, né? E o Bitcoin é uma maneira pacífica de obter isso, né? Porque a gente usa não força física, mas força criptográfica, força dos números, né? Ao invés da força física. Vamos lá, vamos seguir. Força da computação, né? Utilização de energia, enfim, né? Isso é o que traz a segurança, né, do Bitcoin, não força física bruta, né, animal. É uma evolução, realmente uma evolução nesse sentido. Tem aquele cara, o Jason Lowery, ele fala, eu não concordo em tudo, mas em essência, né, faz muito sentido, né? Realmente a gente tem uma ferramenta aí de força, né, de força real, força matemática, força que é impossível de você quebrar, né, simplesmente aí com desejo, né? Você precisa realmente investir recursos físicos. Lembrete da semana: se você tem BTC parado em exchanges, corretoras, não se esqueça de sacar para sua carteira, para sua chave privada segura, sem pressa, hein? Com foco e decisão. Vai ser mais fácil e barato do que tentar recuperar judicialmente depois. Boa semana aí para todos. Realmente, ó, é importante. Tem gente que perde a chave. Então é importante que você faça sem pressa, com foco, com decisão. Você vai estudar, vai aprender e aí você vai fazer, né? Você não vai fazer agora no desespero. O Dove falou para sacar da exchange, vai queimar tudo. Você... Não, calma, relaxa, tranquilo, né? Já fez cagada até agora. Não, né? Aqui nesse caso não é o que é um peido para quem já tá cagado. Não. Você fez uma cagada, ok, mas você não tá cagado ainda, né? Você vai pegar, vai aprender e aí você vai transferir para sua carteira. Você vai ter que pagar talvez mais taxa, porque você vai ter que fazer pelo menos uma transação de teste, mas paciência, né? É o custo pelo aprendizado. Faz uma transação de teste para sua carteira, que você fez o backup da sua seed, que você entendeu o que está fazendo, apaga a sua carteira, recupera, vê se você vê os fundos lá. Coisas do estilo, né? Faça as coisas assim devagar, entenda bem e aí transfira para sua carteira. Dessa maneira vai ser mais fácil, né, de você recuperar, de você, né, mesmo se você perder o seu celular ou perder a sua hard wallet, você vai ter um backup que você vai conseguir recuperar. Se tiver na corretora e a corretora sumir, né, recuperar judicialmente depois, geralmente, né, historicamente, não é beneficioso aí para quem entra nesse caminho, ok? Então, mais chance de você recuperar sua chave criptográfica do que você recuperar aí alguma coisa na justiça depois, né? Por muita gente acha, não, depois é o processo. Pergunta ao pessoal da Mt. Gox aí como é que anda o processo deles aí, o que eles vão receber agora, né? Pode ser que aconteça, eles recebam dinheiro, mas vão receber fiat, né? Não vão receber Bitcoin, né? Pelo que eu tenho entendido. Não vão receber... Se ele tinha um saldo de um BTC em 2013, lá em 2000, na hora que faliu, ele vai receber o saldo equivalente em dólar ao que valia em 2000, 100 dólares, 200 dólares, sei lá quanto valia, né? 900 que seja, não 16 mil, não um Bitcoin, né? Então tá aí, né? Para você que acha que depois pode recuperar judicialmente e tal, tá tudo bem. Vai ser mais fácil. Você vai demorar 1 hora para você aprender a fazer isso. 1 hora. 1 hora. Você pode. Você, velhote também. Porra. Tem os caras que falam, os caras é velho, não pode. Como assim não pode, cara? Eu acredito em você, eu confio em você. Velho ou não, você consegue criar uma chave de Bitcoin, né? Pelo amor de Deus, né? E entender a lógica e consegue fazer isso aí. Hoje em dia tá muito mais fácil do que era em 2013, né? Vamos lá. A Coinbase usou Bitcoin como colateral para pegar dinheiro emprestado do banco Goldman Sachs. Parece boa notícia? É assim que as exchanges, mesmo as honestas, com todos os fundos dos clientes bem armazenados, se alavancam aí usando o seu BTC que não foi sacado. Saque o Bitcoin da exchange, né? Porra, os caras estão usando, né, Bitcoin como colateral. Pô, o pessoal fala, que do caralho, olha, o Goldman Sachs está aceitando o Bitcoin. Tá aceitando o Bitcoin dos clientes da Coinbase, provavelmente, né? São os fundos que a Coinbase tem, né? Eles não têm quase Bitcoin.
a Coinbase em si, né? Eles têm declarado quase nada em Bitcoin, se eu não me engano. Eles tinham um monte de shitcoin, quase nada em Bitcoin também, né? É uma vergonha essas exchanges, uma vergonha. Se você tem nessas exchanges para Bitcoin, pelo amor de Deus, né? Se você não é uma das pessoas retirando o Bitcoin da exchange para uma carteira sobre a sua custódia, né, onde você controla a chave, tá na hora de ser essa pessoa. Se não, você não está usando o BTC como deve, está à mercê de poderes centralizados, igual ou pior que se fosse um banco, né? E é legal, a gente tem visto aí no último ano, a tendência tem aumentado mesmo, as pessoas estão sacando mais das exchanges, né? Muita gente sacando aí das exchanges durante o ano aí de 2022. Isso aqui foi no início desse ano e durante o ano seguiu, né, essa tendência de queda mesmo. Muitas pessoas sacando da exchange, o que é muito bom mesmo, né? 3 de janeiro, ó, agora tá chegando. 3 de janeiro, aniversário de 13 anos, agora 14 anos do Bitcoin. É uma ótima data limite aí para você testar a sua carteira própria, sacar da exchange para endereços em seu controle e auditar a rede, tomando posse de fato dos seus satoshis. Chega de procrastinar, né? Chega de procrastinar. Aquele número lá reconfortante que você observa com fascínio lá na sua corretora representa apenas uma possibilidade, que nem sempre pode ser cumprida. No fim das contas, o único preço que realmente importa é o seu preço, e não aquele que o mercado força sobre você. Saque das exchanges. É hora de auditar, ok? É hora de auditar. Audita a sua exchange. A única maneira de auditar é sacando os fundos. Se você mantém lá, se tem muito incentivo para você continuar, deixar o seu Bitcoin lá depositado, grande chance que seja golpe. Grande chance, né? Ainda mais se são corretoras pequenas ou grupos, né? Pô, os caras lá de Paraty, de onde era? Lá do Rio? Lá do negócio dos faraós, porra, o Vale dos Faraós lá, eles trabalhavam com isso, né? Com a ignorância dos clientes que mantinham sob a custódia, né? Entre aspas, desses terceiros que nem tinham custódia de Bitcoin, que só pegavam o dinheiro e tinham um site bonito que mostrava um saldo, né? E se acha aquele número bonito crescendo lá, você fica, né, encantado com aquele número. Mas é só um número. É só um número. A única garantia, a única vez que você tem garantia mesmo que você tem Bitcoin é quando você consegue ver ele na blockchain do Bitcoin, né? Quando você consegue ver ele em uma carteira totalmente alheia, né, à exchange, né? Num site totalmente alheio das exchanges. Uma carteira, como é que chama? Separada, né? Uma carteira separada, totalmente separada da exchange. O Bitcoin de Schrödinger é o Bitcoin que o indivíduo tem na corretora. Pois é aquele Bitcoin que existe e não existe ao mesmo tempo. É impossível realmente saber se sim, né? Enquanto ele ainda está lá na corretora, enquanto ele está dentro da caixa, né? Está dentro daquela caixinha lá, ele existe. Mas ele não existe, porque se eu não sacar, né? Ele não está comigo, na verdade, né? Será que ele pode ser sacado ou não? Só tem um jeito de saber, né? Pagando para auditar e ver. E não é caro, né? Pagar para auditar. Na rede Bitcoin, a taxa da rede ela depende muito do tráfego, né, da rede naquele momento, mas não é caro. Pode chegar a valer centavos, né? Realmente um valor muito baixo pelo benefício aí de você ter certeza absoluta, né, de que aquele Bitcoin que você comprou existe de fato e que você tem posse dele, né? Então é muito importante você não, né, ter Bitcoin de Schrödinger, você ter Bitcoin de verdade mesmo, né, sacando ele, auditando realmente que você tem aquele Bitcoin. Saque seus satoshis da corretora, né, segure eles bem forte, onde você puder. Quem não tem os seus satoshis trancados aí com as suas chaves, não tem Bitcoin, né? Aí tem playlists aí para criar sua chave e trancar seus satoshinhos, né? Criar suas chaves, acho que então vou mostrar no final, né, as playlists aqui no canal. Lembrete periódico, né? E você pode ver as datas aí. Isso aqui foi durante todo 2022, né? Eu tava com eu aumentei, acho que o ritmo dessas mensagens, porque antes, né, mesmo de acontecer, ou quando já começou o negócio da Terra Luna, para mim, na minha barriga já era, né?
Tava por acontecer o que tá acontecendo agora, né? Isso já ia ser algo bola de neve, efeito bola de neve, né? Lembrete periódico de sacar o Bitcoin da corretora. Não espere a corretora ser hackeada para sentir na pele o que significa aquela máxima lá, né? Se a chave não for sua, a moeda não é sua, né? Exchange, all your coin are belong to us. Todas as suas moedas são nossa agora. Perdeu, otário. Perdeu, mané. Olha lá, isso aqui, o meu estômago. Meu estômago esse ano tava pedindo, né? Saquem a porra do Bitcoin da corretora. O meu estômago pediu pra eu twittar essa merda, né? Não dê eles de mão beijada pra cantilionários fiat. FTX é isso. Um monte de cantilionário fiat levou aí o seu Bitcoin, deu a rapa no Bitcoin de uma galera, né? Um bando de trouxa aí, né? Que acreditou naquele cara, né? Só porque ele parecia ser inteligente, um menino autista, né? Que nem o Vitalik, né? Eles me passam mesmo a aura de golpista, assim, né? Ou de cabeça, né? Do golpe, né? Como é que chama? É a cara do golpe, né? É pra parecer que é uma coisa orgânica, como é que chama? Naive, né? Ingênua, né? Por aí, né? Na real não são, né? Os grandes líderes, né? São apenas os frontrunners, os caras que estão na frente do esquema, né? Os cantilionários são os que sacaram aí, ganharam de mão beijada aí vários BTCs de suckers que mantiveram aí na corretora. Sobre a autocustódia, né? A maioria dos dias eu vou estar errado, a corretora vai seguir operando normalmente. O problema é que se e quando ela deixar de operar, já será tarde demais para me arrepender. Eu prefiro errar, né? Errar todos os dias, menos um, né? Do que errar um dia e perder tudo, né? Na incerteza, hodl do Bitcoin, né? Sua chave forte. Estamos naquele dia de aproveitar a simetria. Você sabe o valor do BTC, você saca ele da corretora, você faz a segurança das suas chaves, você roda o seu node, você não está nem aí para o mercado cripto. Use isso ao seu favor. É nesses momentos que os bitcoinheiros brilham, ok? Use isso ao seu favor, né? Livre-se aí das amarras das corretoras, das amarras cripto, né? Muita gente só tá nesses negócios aí de cripto pela ganância de querer, né, ganhar mais BTC fazendo trade com shitcoins, porque acha que é uma boa ideia, né? Mas muitas vezes você pode ganhar 364 dias, né, como tá aqui. Você ganha, mas o dia que você quer sacar, você não consegue. Então você teve lá, né, no joguinho, né, brincando no joguinho, e a conta do joguinho foi apagada do dia pra noite e você não tem mais porra nenhuma. Todo o seu trabalho no joguinho foi pro saco, né? Você estava trabalhando numa ilusão, ok? Você nunca sacou o Bitcoin para sua carteira, você nunca fez auditoria de fato de que aquilo que estava acontecendo naquela corretora era realidade e não mentira, não só uma simulação de lucros. O risco sistêmico é real. Saque a porra do Bitcoin na corretora antes que seja tarde demais, Anon. Não dá para dizer depois que não te avisaram. Neste mercado, com as condições atuais, confiar em qualquer custodiante, por mais honesto que seja, é loucura. Tá todo mundo pegando fogo, né? Isso aqui é Silvergate, né? Silvergate, Exchange Network, FTX, Coinbase, Paxos, Crypto.com, Gemini. Todas essas aqui estão em risco sistêmico, estão relacionadas, têm relação, ok? Tem alguma relação, já a FTX foi pro saco, a Crypto também estava com problema, a Gemini e o outro lá, o Digital Currency Group, né? Devagarzinho aí, um por um, estão todos, né, indo pro saco. Bem notado, realmente é bandeira vermelha atrás de bandeira vermelha, né? Olha lá, o cara se junta com a pior laia de políticos, se junta com a PF, trava os saques, mas contrata o CR7. Isso é a Binance, né? É a Binance. O CR7 era uma NFT do CR7. É uma bandeira vermelha atrás de bandeira vermelha. Isso aqui é em 24 de junho de 2022. Se a chave não é sua, os Bitcoin não são seus.
Tem BTC na Binance? Saca para sua carteira de Bitcoin de verdade. Tudo, mesmo que na tela da corretora suja, eles te cobrem caro pelo saque. Saca para rede Bitcoin, a cara mesmo. Né? Se você tem BTC na Binance, faz isso. Pode ser que, outra vez, eu continue errado por muito tempo sobre a Binance, mas se algum dia eu tiver certo, né? Basta esse dia para você perder tudo, né? Basta um dia. Lembrete semanal para sacar o seu Bitcoin da corretora para sua carteira. Autocustódia, a possibilidade de ter uma propriedade privada valiosa que o dono tem controle total. Essa é a grande inovação. Seja o seu próprio banco, tá aí. Pois é. KuCoin, olha lá. KuCoin tem 341 BTC, né? Por exemplo, aqui o cara falando, olha, essa KuCoin aí não tem nada, né? Não tem Bitcoin. Se você tem lá, melhor se sacar. O pessoal está brincando por aí que o BTC passou dos 100k, né, em UST. O UST que é o Luna, né? Acho que era o stablecoin algorítmica da Luna. É isso que acontece quando as pessoas perdem a confiança, né? A moeda mais forte e segura ganha valor rápido porque ninguém quer ficar segurando a merda que está derretendo, né? Só o Bitcoin fora da corretora te protege disso, porque se acontece isso com a Binance, por exemplo, pode ter certeza que eles vão se proteger antes, né? Pô, você viu, o CZ tem 99% em BNB, né? Imagina, começa a acontecer uma fragilidade no BNB, né? Na propriedade dele. O que vai acontecer com o seu BTC lá? Sacar da exchange é parte da sua verificação. É a sua auditoria pessoal da corretora com quem você decidiu comprar e vender os seus satoshis. É parte do produto que você compra. Sem ter posse, você não explora todas as propriedades do mesmo e tem o Bitcoin de Schrödinger, que só é quando é, né? Acho que você está confundido. O pessoal dos Ponzi está no mundo das criptomoedas, né? Não no Bitcoin. E sobre BTC Exchange, eu não tenho nada contra Exchange, né? Mas não, né? No geral, não. É bom, Exchange serve, né? Tem um propósito também, né? Mas, se você quer ter Bitcoin, né? É uma boa prática de segurança fazer autocustódia. Até para honestidade, né? Honestidade da Exchange, da corretora. É uma auto-auditoria sistemática, né? Se todos os clientes estão sacando, a corretora não pode fazer funny business, né? Não pode sacanear os clientes, porque os clientes não são sacaneáveis, né? Não são clientes trouxas, são clientes que se ocupam, né? De fazer a sua própria segurança, de fazer a sua própria auditoria, né? Se ocupam de usar o Bitcoin como ele foi feito para ser usado, né? Se não sacou, é hora de sacar o seu Bitcoin na corretora, né? Roda o motherfuckers, porque o que vai ter de gente com as calças arriadas não tá escrito, né? E realmente, dia 9 de novembro, lá, saiu, no dia 8, né? Teve um caso aí de reguladores contra a Library, né? Um token aí de shitcoin, até um site que a gente usa, o Odyssey, a gente usa até. É até um token que tem algum valor ali dentro daquela de utilidade, né? Eu acho besta, mas enfim, pelo jeito funciona aí para eles, né? Tem funcionado, mas eles foram considerados uma segurança, um security, né? Um ativo aí que para ser regulamentado pela SEC, né? Pela organização aí que regulamenta aí isso aí. Então, FTX é só distração, né? Ao meu ver, naquele momento, né? Porque a primeira que cai por falta de liquidez, porque a confiança jurídica em shitcoins foi pro saco, né? Foi pro saco, ou seja, acabou a mamata, né, das shitcoins. Ao meu ver foi isso, né? Aconteceu isso, aí logo depois veio a FTX, porque eu acredito que o investidor inteligente, né, ele vê essa notícia e ele fala, fudeu. Agora foi esses caras, amanhã vão vir atrás do meu... Eles sabem que eles estão fazendo cagada, né? Você acha que esse, né, o cara lá do Shark Tank lá, o Mr. Wonderful lá, acha que ele fica falando, é o Binance, mano. Esses caras sabem que eles estavam fazendo funny business, eles sabem o que estava acontecendo lá, né? E aí quiseram sacar, né? Viram um problema na frente, quiseram sacar e eles achavam, né, que
que eles eram os que iam passar a perna mais pra frente, né? Quando, na verdade, o outro cara tava passando a perna neles, né, antes, né? E agora vão lá chorar, ai, não sabia, né? Os caras sabiam que tava se metendo em esquema de alto risco, né? Agora vão me chorar pro regulador, não, ele me defraudou, não defraudou nada, sabia que estava comprando aí a pirâmide, você só achava que você ia conseguir sair da pirâmide antes e não conseguiu, né? Por isso que agora você está reclamando, em algum dos casos, né? Tem gente que está reclamando porque, né, é parte, né? Também, tem de tudo nessa porra aí, não dá para confiar em ninguém nesses esquemas aí, né? Você se meteu aí com um bando de mafioso aí no fim das contas quando você tá se metendo em corretora de shitcoin, né? Alguém falou sobre o bit punheteiro, algum cara aí, o cara falou que a gente, né, bit punheteiro, só fala de Bitcoin, só faz roda, fica segurando, né? E aí eu falei, olha, pra mim o usuário bit punheteiro, é ótimo nome aí, chefia, é o que deixa na exchange, né? Só compra a shitcoin do dia, fica o dia inteiro buscando a próxima shitcoin do dia e guarda aí todos os lucros, entre aspas, na corretora que cria todo dia novos tokens recheados de Ponzonomics. Isso sim é o bit punheteiro. É, isso aí. Não seja bit punheteiro, seja bitcoinheiro, seja uma pessoa soberana, um indivíduo forte, que pode guardar suas chaves, que pode fazer a segurança aí do seu patrimônio. Como homem. Seja homem, rapaz. Não seja bit punheteiro aí, como esses shitcoinheiros aí nas corretoras. Tem medo de sacar da corretora, tem medo de ter propriedade privada, tem medo, né? Medo. Olha lá, aqui um exemplo, ó. Se uma corretora tiver um risco sistêmico com shitcoins, stablecoins e outras porcarias fiduciárias, se você não tiver posse do Bitcoin, né, é possível que a exchange seja esvaziada desses Bitcoins antes que você possa retirar os seus. E aí já era, né? Está dizendo aqui o Bruno. Em eventual falência, clientes poderão ser tratados como credores não assegurados. É, meu amigo, tira os seus bitcoins da exchange, seu animal ruminante. Nesse ponto aí, se te roubarem tudo e você virar um mendigo na rua, vai ser merecido se você não fizer isso. Você tá vendo esse vídeo inteiro aqui. Se você não tirou da exchange, realmente, tá aí, como o Bruno falou, pô, tá bom, um tweet você viu, não, mas esse vídeo aqui, depois que você vê esse vídeo, você não tirou da exchange, né? Merece. Se acontecer um problema, merece, inclusive, e eu diria, né, não vai chorar depois pro Estado lá pedir, né, falar que você não sabia, né? Não, se não sacar, não tem Bitcoin, né, para se proteger da inflação. Promessa na corretora não vale nada. Se a sua corretora cobra taxas altas para sacar, mude de corretora, né? É uma promessa, né? Você está na corretora, mas se não cumprirem, boa sorte no processo judicial. Bitcoin foi feito para se fazer própria custódia. Esse é todo o diferencial, né? Manter na corretora é seguir dependendo de um terceiro de confiança. Acho que você está confundido aí. Esse pessoal das Ponzis e afins estão no mundo das criptomoedas, não do Bitcoin. Sobre Bitcoin Exchange, não tem... isso aqui eu já mostrei antes, vamos lá. Hodler é usuário da rede, né? Trader é quem não é usuário da rede, porque tem as moedas numa corretora. Está apenas especulando com o movimento de preço, é verdade. Se você está ser um usuário da rede Bitcoin, é você ter posse do seu Bitcoin, né? É você usar sua carteira, você ter a sua chave criptográfica, você ter o seu próprio Node também, né? Eventualmente. Não precisa para começar ter Node, não precisa. Eventualmente, sim. Eu diria, você tem, é parte, senão você não é parte, senão é só mais não é usuário da rede, como um trader, né? O trader está lá só, né, naquele plataforma de terceiro, especulando. Mesmo essas DeFis aí da vida, em que também tem muita dependência em terceiro, né? Tem muito risco sistêmico também, né? Esse WBTC, por exemplo, o Wrapped Bitcoin, ou qualquer Bitcoin Wrapped, é na verdade o Bitcoin que está sob custódia de um terceiro. Se esse terceiro, né, também fizer cagada, se alavancar com o seu Bitcoin e perder, né, ele também, ou seja, o Bitcoin já era. Ou for roubado, ou o que seja, né, for regulamentado, né, falar, não, a partir de amanhã, por causa da lei, da jurisdição onde a empresa está, você não tem acesso ao seu Bitcoin, você tem que
fazer XYZ, né? E vai fazer tudo que você tem que fazer para justificar aí o seu BTC. Você já não tem mais Bitcoin, já não tem mais o que você achava que você tinha, né? Olha lá, imagino que todas operem, né, com uma certa reserva fracionária, e se o usuário, né, especialmente as de shitcoins, né, as que têm shitcoin, tem esses incentivos desalinhados, né, no meio, se o usuário deixa na corretora, ele empresta para short, né, muitas vezes, ele está emprestando para, né, a corretora vender para um terceiro, que depois, na teoria, tem que pagar de volta para eles, né. Se a demanda continuar, mas a demanda começar a exigir a custódia, já causa um choque, né? Porque a demanda atual não é refletida no preço se o BTC é mantido na corretora, né? Se você mantém na corretora, a demanda não é realmente refletida no preço, porque a corretora pode revender aquele mesmo Bitcoin várias vezes, né? Ela pode ter menos BTC do que realmente está sendo negociado lá de fato, ela pode criar ordens falsas, né? Usando usuários falsos da corretora mesmo, né? O cantilionário, né, o investidor lá que colocou dinheiro, né, de forma legal aí, né, na corretora, ele vai ter prioridade das moedas caso haja alguma irregularidade, né? É muito atrativo fazer a rapa das corretoras, é atrativo até para o cantilionário que tenha problemas em certos momentos, né? Tanto para acumular BTC, para causar pânico, dúvida, incerteza e sustentar, né, um pouco mais a ilusão fiduciária, né? Ganhar tempo para rapar mais ainda. É o que está acontecendo agora. Essencialmente o que está acontecendo agora. Né? 28 de setembro eu já cantei, é o que está acontecendo agora. Estão rapando aí o BTC dos trouxas, né? Que não estão sacando da exchange, que não estão comprando, ou inclusive que estão depositando na exchange para vender, porque acham que vai cair mais, né? Ou porque querem cair mais, enfim, né? Lembrete trimestral, né? De que Bitcoin corretora é só uma nota promissória, né? Eles vendem aquele papo, né, que é mais barato fazer transferência. Olha lá, isso aí, aqui da Binance, olha lá. Tá ali, ó, taxa de transferência na Binance, né, aqui, ó, 21 centavos de dólar. Binance, Smart Change, não sei o que, 42. No BTC, né, ó, 26 dólares. E no Ethereum, lá, Wrapped, não sei o que, o shitcoin deles, 15 dólares, né. Então ele faz o incentivo, né? Obviamente, o cara que nem entende vai falar, pô, vou, né, transferir utilizando a rede de transferência Binance, né? Ó, muito mais barato, ó, né? Muito mais barato. Mas na verdade, né, quando você faz isso, você está mantendo o Bitcoin na Binance e está transferindo no lugar, né, um token, uma promessa de Bitcoin, né? É um teatro de descentralização, né? Um teatro de saque. Muito rentável para eles manter assim, né? O cliente acha que sacou o BTC, é verdade, sacou uma promessa, né? É isso aí quando, né? No 2021, ano passado, olha lá também, quase 189 mil BTCs na mão de um emissor de token na rede Ethereum, né? Esse é o Wrapped BTC, né? E tem gente que provavelmente dorme com esse token na carteira, achando que realmente vale 1 para 1, né? Sem o risco do custodiante sumir com as moedas, assegurado pela blockchain, né, entre aspas. Esse token aí é uma batata quente, realmente é uma batata quente, né? 188 mil BTCs na mão aí desse custodiante que as pessoas acham que tem Bitcoin, né, na rede Ethereum, que não existe, né? Bitcoin existe, não existe Bitcoin na rede Ethereum, na rede Binance, Bitcoin só existe na rede Bitcoin, né, na rede BTC. Não existe outro Bitcoin. O resto é promessa de Bitcoin, né? Não é Bitcoin. E, né, a Foxbit, por exemplo, até no Brasil, porra, eu tava fazendo uma verificação e aí eu vou ver lá, né, que não permite saque. Você pode depositar Bitcoin, mas não pode sacar Bitcoin, né? O que na verdade não foi o caso. Tem um monte de zero, você tem 0.0 alguma coisa, né? Não é que é zero. Bitcoin é tipo é pouco Bitcoin, né? Que você pode sacar de lá, até com verificação, né? Eles têm que fazer uma verificação adicional, enfim, né? Barreira atrás de barreira para você sacar o Bitcoin, né? Alright, vamos lá, então, vimos aí o problema, né? Acho que deu para entender bem o problema. Solução, vamos lá. Primeira solução, você entrar aí no bitcoinheiros.com/introbitcoin, né? Introdução ao Bitcoin, nosso guia aí de introdução, né? Ele fala
simplesmente começar e ir melhorando é melhor do que nem começar, né? É muito mais fácil usar ferramentas e aprender na prática do que ficar lendo aí sobre elas. Tenha sempre controle total sobre as suas chaves de Bitcoin, fique esperto e evite fraudes. Não envie os seus Bitcoins para quem garante lucros incríveis. O Bitcoin se compra e se manda para a própria carteira, que você gerou as chaves, e não em um site na internet. Se você não gerou as chaves, você não controla os Bitcoins. Esse é o início do guia e é o fundamento. Esse é o fundamento do Bitcoin, né? Entra lá no guia, se você tem alguma dúvida aí, como começar, tal, qual seria talvez uma carteira inicial aí para você testar e entender um pouco mais sobre isso, entra aí no guia, né? Temos também aí uma playlist Bitcoin para iniciantes lá aqui no canal do YouTube. Todos os links do que eu estou falando agora vão estar aí na descrição, né? Ele explica aí algumas, né? Se você é novo no Bitcoin, ele é mais ou menos um walkthrough, né? Eu e o Ivan conversando sobre a página de introdução do Bitcoin, esse primeiro vídeo aí, novo no Bitcoin. Aí depois tem alguns dúvidas sobre carteiras, que é legal, que explica algumas coisas, umas dúvidas frequentes, né? Sobre carteiras, perguntas mais frequentes sobre o Bitcoin, né? Em si, erros comuns aí ao começar a usar, dicas importantes para você não perder, né? O Bitcoin também é importante, algum glossário para você entender um pouco mais, enfim. E aí segue, né, para uma parte um pouco mais avançada, né? Onde você vai começar a rodar o seu próprio Node, vai entender um pouco mais sobre privacidade dentro do Bitcoin, né? Devagarzinho você vai progredindo aí, né? Isso aqui foi criado organicamente, né? Não tem uma lógica, né, que eu criei exatamente com o objetivo de ser essa playlist. Ela foi criada organicamente, mas eu acho que dá uma passagem legal, né? Você depois vai ver todas as carteiras para desktop, né? Tem aí vídeos sobre as melhores carteiras, aí acho que está em ordem aqui, a Electrum, Sparrow hoje em dia é muito boa, né? Até eu diria que talvez melhor que a Electrum até. A Spectre Desktop também é interessante para você rodar um Node, né? Se você quiser ir direto para um Node Bitcoin, com Tor, assim, fazer um negócio bacana logo de cara. Tails no pendrive também é legal, com uma carteira fria, enfim, tem algumas opções. Carteira Electrum no Tails e quente no celular, né? Isso também é legal. Cold Wallet usando Electrum, enfim, tem coisas legais aqui para você criar a sua carteira de Bitcoin no desktop. Tem também uma playlist para criar a sua seed. Sua seed é a sua chave, né? Sua chave privada, com ela. Esse é o backup, né? Informação que você vai ter que guardar com muita segurança, sua preciosa, né? Sua chave preciosa. Essa chave de Bitcoin BIP39 são uma combinação de 12 ou 24 palavras, mais uma passphrase, mais uma senha, né? Uma senha adicional que você pode colocar se você quiser, né? Ou só utilizar essas 12 ou 24 palavras que vão ser, né, o backup, vão ser a sua chave de Bitcoin. Com ela você vai poder acessar o seu Bitcoin em qualquer situação, né? Você e qualquer pessoa que tiver acesso, né, a essa chave. Importante fazer segurança dela. Muita informação sobre isso, né, nesses vídeos aqui, né? Hardware wallets para comprar, né? Se você não quer criar sua chave, você quer usar uma solução pronta, hardware wallets pode ser aí, né, a solução para você. A gente acho que está em ordem aí do que eu curto, que é a Coldcard, Keystone, Bitbox 02, e aí depois tem as opções faça você mesmo. A Passport é cara, acho que não vale a pena para comprar no Brasil. SeedSigner, faça você mesmo, muito boa. Spectre, né, do it yourself, Spectre Shield, também muito boa. Essas são duas opções mais baratas que tem agora lá da Coldcard. TapSigner, Setscard, vale a pena dar uma olhada também. Bitcoin Hardware Wallet Bitcoin faça você mesmo. SeedSigner acho sensacional, a partir da versão 0.5.0 ficou melhor ainda, né? Mas também você pode usar celular como hardware wallet, né, de Bitcoin segura, um celular velho que fica offline 100%, que você zerou aí para a fábrica, atualiza 100%, deixa ele, né, zero bala, 100% com a atualização mais recente, e aí depois nunca mais conecta à internet, né? Você pode usar ele como uma carteira de Bitcoin, né? Segura, relativamente segura. Enfim, tem aqui, né, várias outras opções, tutorial da Blue Wallet, Pendrive Tails, todos esses links vão estar na descrição, né? São playlists aí muito legais para você ir se aprofundando, né? E você finalmente conseguir se liberar aí das amarras da corretora, né? Sair aí desse ciclo vicioso
de manter aí o seu Bitcoin na custódia de terceiros, depender de terceiros, né, para acessar aí o seu Bitcoin, para você ter a sua soberania financeira, né? Se você depende de terceiros, você não tem soberania, né? O Node também é importante, Node dedicado de Bitcoin, importante aí para você, né? E, né, se você começar a acumular mais, tem também aí uma série bacana sobre multisig, aí, que é uma maneira de você separar, né, a responsabilidade entre 3, 4, 10, 20 pessoas, né? Desde duas, né, até 20, 40, 100, né? Se você desejar, você pode fazer combinações aí de chaves, né? E se você tem medo, né? Eu não posso ter uma chave, eu tenho medo de que, né, aconteça alguma coisa com essa chave, ou que me roubem, ou que seja, né? Se você quer dividir, né, esse risco, você pode usar multisig, é um pouco mais avançado, né, para maiores quantias, tal. Geralmente vai valer mais a pena para isso. Ou sei lá, se você tem um fundo que é de uma empresa, então tem sócios, né? De repente, vocês querem entre os sócios, cada um mantém uma chave, e aí só, sei lá, são 3 sócios, só quando 2 de 3 sócios aprovam, pode mover fundos, né? Por exemplo. É um esquema legal, né? De realmente de decisão, né? De movimento de fundos da empresa, né? De vocês terem ali, né, a maioria, quando tem a maioria aceita, né? A maioria assina a transação é feita. Se não tem maioria, não tem, né? Se só uma pessoa quer fazer uma transação e outros 2, né, não querem, não tem transação. É interessante já fazer esquemas assim. É isso, ó. Então, a configuração padrão do bitcoinheiro eu saco pra minha carteira, foda-se, eu vou aprender a usar a porra da carteira. Hoje é 2021, tem carteira pra caralho, eu tenho pra tudo quanto é gosto, a interface é fácil, todo mundo tem uma porra no celular. Porra, não, o padrão, a configuração padrão determina comportamento de longo prazo. A configuração padrão do Bitcoin é sua chave, sua moeda, não tem a corretora é mais segura, foda-se, a corretora é mais segura. Isso aí eu fiquei bravo aí com o Maca, né? Que ele passou um pano aí pra corretora. Não tem essa, né? Corretora é mais segura pro velho, pra quem não tem. Não caia nesse conto de a corretora é mais segura. Muita gente, o Maca não é mal intencionado, ele não quer que você seja escravo do sistema pra sempre, o caramba. Mas isso é uma coisa que eu também falo, não, mas de repente é melhor. Não é melhor, não é melhor. Se a chave não é sua, o Bitcoin não é seu, é uma máxima. Isso que você tem que levar aí para você desse vídeo aqui, né? Nessa crise aí de confiança, né, exchanges, eu preciso reforçar o mais importante, né? Que é que você deve buscar uma corretora que trabalhe somente com Bitcoin e que incentive que você saque eles para sua custódia, né? No caso, no Brasil, a gente tem o alltime.info, acho que a gente tem também a Nox, uma coisa assim. No nosso guia, introdução Intro Bitcoin, tem lá as corretoras centralizadas, né? Que você tem que fazer. Essas corretoras sim pedem KYC, sim tem a AML, tem todos os esquemas, elas são regulares, normais, né? 1888, 100% lá dentro do esquema do Brasil. Mas elas só operam com Bitcoin, então pelo menos tem o risco sistêmico das shitcoins não está presente nelas, né? Eles não têm lá uma shitcoin que pode derreter para zero do dia para noite, eles só têm Bitcoin, né? Eles não têm interesse, incentivos desalinhados com os seus, eles querem que você saque, né, da corretora. Então é esse tipo de corretora que você tem que buscar, que tenha boas taxas de saque, que incentive o cliente a sacar e assim por diante, né? Além disso tem P2P, né? P2P é mais arriscado, obviamente, né? Você vai ter que se jogar na internet, negociar com desconhecidos, né? Sem nenhum intermediário, né? No caso da Alltime, que faça, né, um filtro, ou que mesmo que assuma, né, o intermediação, né, entre vocês. No caso da BISC, Roboset, CLNP2P Bot, você vai ter que, né, se virar aí com o terceiro. Né? Se você fizer um encontro físico ou passar por Pix ou o que seja, né? Entenda que o terceiro vai saber informações sobre você e o que você tem que, né? Enfim, tem os riscos, né? E tem também a Fuck the State Exchange, mesma coisa.
O legal, né? Por exemplo, o FuckTestate funciona com Pix. No Pix você tem o risco do CPF, né? E tem que ver se tem chave anônima, enfim, tem que buscar uma maneira, né, de você comprar sem se identificar também, porque você quer evitar, né? Você não sabe quem está do outro lado do trade, né? Você não sabe quem está do outro lado do trade, qual a intenção, né, desse terceiro, se não é, às vezes, né, de repente vender um pouco para depois te extorquir, sei lá, né, o que seja. Você tem que tomar cuidado que tem bandido, né? Claro, tem bandido, pode ter bandido também, então, né, atue como no mundo real, né? Quando você está fazendo uma negociação no mundo real, no Mercado Livre, sei lá, né? Atue com cabeça, não passe mais informação do que o estritamente necessário, né? E de preferência, tente encontrar aí um vendedor com reputação, né? P2P e fique nele. Não fica testando a sorte, né? Cada vez, enfim. Tem algumas regras aí de comportamento nessas exchanges P2P, né? Entre bros, né? São as mais resilientes para o futuro, mas, né? Você precisa aí que dedicar um tempo criando mercado e reputação, né, dentro delas. Com o tempo a gente vai ter mais gente com reputação, pessoas sérias realmente, que não bandidos do outro lado. Não que isso não te assuste, né? Espero que isso não te assuste, mas para começar, se isso te assusta um pouco, né? Se você não está acostumado a fazer negócios online, né? A lidar com possibilidade, né? De um bandido, de ter um bandido do outro lado, é mais fácil você usar, né, essas duas corretoras. Tem uma outra também, tá lá no bitcoinheiros.com/introbitcoin, né? Para se seguir um pouco mais adiante, você pode, né, eu acho legal você dar uma olhada nessa página, bitcoinheiros.com/hodl, com privacidade, né? Hodl de Bitcoin com privacidade. Essa é uma página importante aqui que tem algumas dicas para você manter aí o máximo da sua privacidade desde o começo, né? Quanto antes você aprender isso aqui, melhor aí para você. Você vai se arrepender, né? No futuro menos. Você vai ver que você vai ter atuado na rede Bitcoin com com a privacidade como prioridade, né? Isso vai te ajudar a se movimentar aí pela rede Bitcoin no futuro. Claro, se você ver depois também isso aqui e entender essas coisas no futuro, depois você ainda pode arrumar. Mas quanto antes você entender, né, melhor, para evitar aí problemas no futuro, né, coisas que você vai precisar. E a primeira regra aí do Bitcoin, né, é nunca falar sobre seus Bitcoins, né? Nem quanto você tem, onde você tem, qual é o seu esquema de segurança dos Bitcoins, né? Você não fala sobre isso, você fala sobre Bitcoin. Eu tô falando aqui sobre Bitcoin, né, no geral, mas eu jamais vou falar, né, sobre os meus satoshinhos, né? Isso não é de interesse, não interessa, né, para você, para ninguém, né? Só a mim me interessa, alright? Outra página legal para você dar uma olhada, bitcoinheiros.com/KYC, né, para entender aí por que, né, você não prefere não usar corretoras com KYC, né, que não respeitam aí a sua privacidade, ok? Vale a pena dar uma olhada aí nessa playlist, nessa página, e também que tem uma lista de várias corretoras, exchanges, assim, que você pode usar sem fazer KYC, ok? Como eu falei também, né? Tem riscos, claro, tem riscos também. Algumas não. São swaps simples entre Lightning, Bitcoin On-Chain, várias coisas aí que você vai aprender, né? Quando você virar usuário da rede Bitcoin, você tem posse aí dos Bitcoins, faz sentido, né? Isso aqui para você vai entender mais aí sobre realmente, né, o que é ter Bitcoin, o que é ser um bitcoinheiro, né? E quais são as implicações disso aí. Alright? É isso aí, bitcoinheiros. Vídeo bem longo aí, espero que tenham curtido. Deixa o seu like, compartilha e, né, comentários também aqui embaixo. Eu quero ver esse vídeo aqui, né? Eu quero um monte de comentários aí de vocês, saber aí o que vocês acharam, né? Contem causos também de exchanges, coisas que eu esqueci, abobrinhas que eu falei aí, né? Não deixa passar nada batido. Escreva aí nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau!